famoso filme O Violinista no Telhado começa com o personagem principal se apresentando. Olá, meu nome é tal e tal. A gente mora aqui na cidadezinha de Anatevka. E ele começa a contar um pouquinho sobre como era a vida naquela época na cidadezinha da Ucrânia, numa comunidade pequena judaica da Europa. E ele começa a falar que aqui em Anatevka nós temos tradições para tudo. Tradição, famosa música, tradição para isso, tradição para aquilo, tradição como comer, tradição como dormir, tradição como se vestir. E ele fala o seguinte: e se você, ó telespectador, você vem me perguntar da onde vieram todas essas tradições, a resposta é simples: eu não sei. Mas se é tradição, e assim a gente costuma na nossa vida, e não vai mudar. Assim, Topol, né, o ator que representa o personagem principal do Violinista no Telhado, assim ele apresenta quem ele é e quem é a comunidade, qual a comunidade que ele vive. E ele já começa com uma mensagem, a mensagem que queria ser dada aqui pelo autor da história, o Shalom Aleichem, autor Yiddish, é que o que era a realidade na verdade, em grande parte das comunidades pequenas da Europa e Rússia, realmente que faziam as tradições só por fazer, sem saber exatamente de onde vieram essas tradições. Então são judaicas. Eu faço assim por quê? Porque meu pai fez assim. Meu pai fez assim por quê? Porque o pai dele fez assim, e assim por diante. A realidade é que a gente sabe muito bem o que é cada tradição no povo judeu, da onde veio e qual o objetivo, qual o sentido dessa tradição. Óbvio que justamente os exemplos que ele deu no filme, por exemplo, um dos exemplos que ele deu é sobre a questão do tzitzit, essa roupa que um judeu usa com 4 cantos, 4 pontas. Em cada ponta tem fiozinhos pendurados. E a Torá mesmo fala pra gente qual o motivo dessa tradição. Na tradição, uma lei da Torá, que o objetivo é lembrar das 613 mitzvot, por motivos que não vem ao caso agora, mas o valor numérico das mitzvot é o mesmo valor numérico dos nós do fio. Em resumo, a gente sabe muito bem, uma pessoa que sim estuda, uma pessoa que sim vai atrás, procura saber a verdade, procura saber profundamente o que é Torá, o que são as tradições, ele vai encontrar não somente motivos para cada tradição, mas também motivos muito profundos. Mas o que eu queria falar hoje para vocês é a questão da tradição. Realmente, a tradição no judaísmo é uma coisa muito forte. Inclusive, tem casos que começam com uma tradição, um certo comportamento começa com uma tradição e acaba virando uma lei obrigatória para todos os judeus, ou pelo menos para um certo tipo de comunidade. A tradição do povo judeu é realmente parte do dia a dia, faz parte da fé judaica, que existe uma tradição que começou desde Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, uma tradição que passou pelos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, passou por Moisés, Moshe Rabbeinu, e chegou até hoje em dia. Maimônides, o Rambam, ele traz em um dos livros dele a corrente de tradição oral da Torá, desde Moisés, quer dizer, faz 3.300 anos que ele viveu, até a época do próprio Maimônides, que viveu faz mais ou menos 800 anos. Quem foi o professor que ensinou para o aluno? Quem foi o aluno desse aluno? O aluno desse aluno, do aluno, até a época dele. E pasmem, a gente tem hoje em dia, no século 21, escrito um mapa de professor para aluno até a época do Moshe Rabbeinu, até a época do Moisés. Eu sei, hoje em dia, quem foi o meu professor que me ensinou a Torá. Eu sei o nome do professor dele, do meu professor. E eu sei o nome do professor, assim por diante,
Obviamente que isso aqui é como se fossem galhos de uma árvore, galhos praticamente infinitos, que vão se emaranhando. Um professor às vezes passa para outro, recebeu de vários professores, mas a gente tem como chegar até os grandes rabinos do povo judeu, até Rashi, até o Maimônides, até Nachmanides, até rabinos mais recentes e rabinos mais antigos, rabinos da época do Talmud. A gente sabe exatamente, inclusive, não só isso, como é sabido que a gente tinha uma dinastia real, que são os descendentes do rei David. O rei David, ele foi o segundo rei do povo judeu, e todos os reis a partir de então foram descendentes dele. E pela Torá, somente descendentes do rei David têm o direito e o mérito de se transformarem em reis, serem eleitos como reis. E quando terminou o reinado do povo judeu, quer dizer, quando teve o primeiro exílio e o povo judeu foi para o exílio, voltaram e tem uma época ainda de reinado, de dinastia real do povo judeu. Quando terminou isso aqui, obviamente que o rei não existia mais, mas existia uma tradição oral, uma tradição de quem era da família real, e continuavam sabendo que essa família faz parte da família real. Até a Idade Média isso aconteceu, e até hoje em dia, pessoal, tem gente que sabe traçar a árvore genealógica dele até 3.000 anos atrás, até o rei David. Ele sabe exatamente que eu sou da família real. A gente vê até que ponto que a tradição é importante e realmente é seguida à risca no povo judeu. Em cada mitzvah, cada mandamento, a gente sabe que a gente cumpre hoje em dia, mesmo que houveram mudanças na forma de se cumprir uma mitzvah. Houve mudanças em relação a tradições, porém, a gente sabe exatamente que tem um fundo, tem uma base, e que a raiz de cada mandamento ainda continua existindo, e o motivo de cada mandamento continua existindo, vai continuar existindo para sempre. Por exemplo, a gente pega mandamentos práticos. Por exemplo, todo judeu tem no batente da porta uma mezuzá, um pergaminho escrito, um texto, onde está escrito as bases da fé judaica. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ouve o povo judeu, nosso Deus é um só. Todo judeu tem no batente da porta um pergaminho com esse texto. O judeu, o que ele faz? Ele acorda de manhã e ele coloca na cabeça, para poder rezar, que é chamado de tefilin, filactérios, uma caixinha preta feita de couro, e dentro dessa caixinha tem 4 trechos também da Torá, falando sobre mais ou menos o mesmo assunto, sobre a saída do Egito. E assim por diante, centenas e milhares de tradições e preceitos que a gente faz. A gente se pergunta, quem falou que isso aqui realmente foi o que foi entregue pra gente no Monte Sinai, com a entrega da Torá por Moshe Rabbeinu, por Moisés? A gente sabe muito bem que na própria natureza existem mudanças. Existem espécies que entram em extinção, espécies novas que aparecem. Então quem segura pra gente que nossos atos, os atos de seres humanos, continuam sendo mantidos à risca? Então tiveram mudanças, talvez alguém inventou alguma coisa, deixaram de cumprir alguma coisa, mas a realidade comprova que não é assim. Com o povo judeu, a tradição é uma coisa muito forte. E no século XX, quando começaram os judeus a voltar para a nossa terra natal, Israel, e começaram a se reunir judeus do mundo inteiro, judeus do Brasil, judeus da Rússia, da Etiópia, do Canadá, da África, Ásia, onde você quiser, Austrália, onde você quiser, começaram a se reunir de volta e começaram a comparar um com o outro o que aconteceu com o judaísmo de cada um depois de centenas e milhares de anos separados uns dos outros, de comunidades que não tinham contato um com o outro durante milhares de anos. E depois do século XX começaram a se reunir para Israel e compararam e perceberam que praticamente tudo o que eles mantiveram como tradição foi mantido à risca. A gente comparou com os outros, com outras comunidades, e nossa mezuzá é a mesma mezuzá de quem morava na Etiópia ou na Índia, certo? O tefilim é o mesmo tefilim, as tradições são as mesmas tradições,
pode ser que a casca mudou. Pode ser que a roupa, uma pessoa está com um terno preto, outra está com uma túnica colorida, outra com um turbante branco. Olha, isso aqui é só a casca. A essência, se a gente for ver bem, cada detalhe é muito parecido uma coisa com a outra e foi mantido à risca. Isso aqui é a tradição. A gente saber, quando a gente faz uma tradição, não é só uma tradição, tem muita coisa por trás, tem muita história por trás, tem muito significado por trás, tem muitas mensagens que são aplicadas para hoje em dia também, e por isso foi mantido até hoje em dia. E saber que a gente pode confiar nos nossos pais, a gente pode confiar nos nossos avós, que eles confiaram também nos avós deles, eles confiaram também nos rabinos, nos mestres deles, para saber que essa é a Torá que a gente tem hoje em dia, que foi entregue sim no Monte Sinai faz 3.000 anos, e que nada dela foi perdido, e nada dela foi adicionado. Essa é a nossa tradição. Obrigado e até a próxima.